estamos em contato então com a Amanda Nunes, advogada que é integrante e representante da torcida PCD Tricolor, e teve ação protocolada ontem, né, que possibilitou a votação do impeachment de Júlio Casares a ser no formato híbrido, né? São as grandes notícias envolvendo essa questão no dia de ontem. Tudo bem, Amanda? Muito obrigado por atender a reportagem da TMC. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a presença aqui também, o convite, e gostaria de, antes de mais nada, em atenção às pessoas com deficiência visual, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros ondulados um pouco abaixo da altura do ombro. Estou utilizando um óculos com armação preta, um batom um pouco pro lado do vermelho, brincos, e meus olhos são castanhos, além de estar utilizando uma blusa preta. Faço essa referência às pessoas com deficiência porque, além de advogada, eu também sou uma das representantes da denominada torcida Tricolor PCD, visto que eu também sou uma pessoa com deficiência. Perfeito, Amanda, muito legal essa sua descrição. E vamos lá, vamos entrar no tema e saber exatamente essa ação, né, que foi protocolada, que possibilitou principalmente a questão do voto híbrido, que era uma das coisas que estavam sendo dificultadas, né, por conta aí dessa possibilidade de muita gente não ir. Então, conta pra gente, pro ouvinte da TMC, exatamente qual foi a vitória nesse caso, para que a ação continue, ou o pedido de impeachment seja votado nessa próxima sexta-feira. Então, o que acontece, né? As decisões do ontem, principalmente quanto à relação dessa questão presencial, elas são contraditórias com o próprio contexto que ele coloca no São Paulo das últimas outras votações, inclusive de votações de extrema relevância, como, por exemplo, a expulsão ou de um conselheiro que, a título exemplificativo, ele se chama Edson Apo, ele foi um dos fundadores do Grupo Participação, então ele é mais de 40 anos sócio do São Paulo. E o próprio ontem, a título exemplificativo, em 2021, na referência dessa destituição, ele afirma que a votação ser híbrida, né, de forma virtual, garante a que todos os participantes possam votar, independentemente de onde estejam. É um fato, assim, inevitável também lembrar que grande parte dos mais de 255, entre 260 conselheiros, eles são idosos, né? São pessoas que muitas vezes têm acima de 80 anos. Então, quando você coloca essa imposição de ser presencial, e ainda mais no ambiente que vai estar com protestos, chamamento das principais torcidas organizadas do São Paulo, você, de certa forma, além de colocar um medo nesses conselheiros, ainda impede com que eles vão votar. E, assim, consequentemente, não tenha a quantia necessária, em termos legais, para todo mundo entender, nessa questão da votação. Então, muito por conta dessas decisões contraditórias do próprio presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Olten, e por todas as situações narradas, foi referida a liminar nesse sentido, para que a votação seja híbrida, na medida em que todos os sócios possam votar. Aquele que quiser ir comparecer ao Morumbi para votar, ele terá o seu direito, assim como também aquele que estiver pelo computador, sendo idoso ou estando viajando fora do país nesse período de férias escolares. Essa decisão enfatiza bastante essa questão nesse sentido, que foi o nosso principal foco de argumentação nessa ação direta, a qual está sob segredo de justiça. Doutora Amanda, prazer falar com você aqui, a Renata. Também levando em consideração que o grupo do Olten, se não for o único, é um dos únicos que não apoia o pedido de impeachment do presidente Júlio Casares, que também, né, tem essa questão que é importante também, fundamental até para essa liminar. Quais são as chances da oposição do grupo do Casares, que ainda permanece com ele, de conseguir uma liminar para voltar atrás e não acontecer a votação híbrida? Existe? Quantas possibilidades? Quais as possibilidades? Então, o que acontece nesse caso? O São Paulo, ele já está fazendo vias recursais, tá?
Eu entrei agora há pouco no processo e eu já verifiquei que eles até fizeram um recolhimento da guia para poder agravar essa decisão de deferimento da liminar. E eu enfatizo que o São Paulo ontem, por volta das 10 horas, 10h30, ele realizou algumas petições afastadas, né? Um total de 3, acredito que pelo curto período que eles tiveram desde a ciência da decisão. E nessas petições, eu reparei bastante que eles tentam colocar a figura principal, o Júlio Casares, e não a instituição São Paulo Futebol Clube. Uma das teses de argumentação deles inseridas lá é que o voto presencial é ainda o único meio de defesa do Júlio Casares. Então, eu enfatizo que nesse momento, a defesa do São Paulo, ela está sendo uma defesa para o Júlio Casares, e não pensando na imagem do São Paulo, o que contraria, inclusive, o código de ética da OAB. E, em razão desse possível recurso que nós já estávamos esperando, a gente também já está pronto praticamente para responder esse recurso, eles podem tentar a reversão, né, dessa decisão liminar, mas, particularmente, eu acho que as chances são mínimas, devido aos atos comprobatórios que juntamos nos autos, desde a questão como a título exemplificativo, de outras votações serem híbridas ou virtuais, além também dessa questão do quórum, né? Porque a interpretação da decisão, ela não só contempla a questão do semipresencial, mas também a juíza é bem clara ao determinar que essa interpretação, ela diz que para a votação acontecer, seria necessário o quórum de 75%, que equivale a 3/4. Hoje, na Casa de São Paulo, chutando uns 195 votos, perdão. E que para o afastamento da renúncia do Casares acontecer, seria o 2/3, né? Então, assim, o nosso pedido ele foi acolhido integralmente. E pelo histórico, justamente também pelo fato que, por exemplo, no Estatuto do São Paulo, que ele é público para qualquer cidadão ver, basta acessar o site, ele informa no artigo 89 que para a destituição do presidente do Conselho Fiscal também tem a questão dos 2/3. E neste caso, a gente utilizou como argumentação central esse fato, a interpretação da norma do Estatuto, uma questão de hermenêutica jurídica, de respeitar princípios da autonomia privada, do direito privado. Ao recorrer dessa decisão, o São Paulo vai depender agora do Tribunal de Justiça, né? Não será mais um juiz que irá fazer, mas sim um desembargador. E nesse sentido, nós acreditamos que as chances são mínimas por conta de todo esse contexto explicado. Não vou ser ignorante a ponto como foi o senhor Outem, que também é advogado, de falar que as chances seriam 0, porque o Poder Judiciário tem que ser respeitado, ele tem uma autonomia, ele tem uma independência própria. Então, independentemente de recorrer ou não, nós vamos lutar para que essa decisão seja mantida em sua íntegra. Doutora Amanda, boa tarde, é o Ivan Drago. É o seguinte, toda essa situação se deu por conta dos artigos 58 e 112 do Estatuto. Causam interpretações diferentes. Então eu gostaria que a senhora explicasse, por gentileza. E a senhora não considera um absurdo que o Estatuto não tem essa situação clara para a destituição de um presidente? Bom, como eu posso te responder isso? Quanto à questão do Estatuto, eu confirmo para você que após realizar uma análise minuciosa de cada artigo, ele é muito ambíguo, né? Tem uma dupla interpretação em alguns aspectos. Porém, quanto a essa questão entre o artigo 112, a qual inicialmente, inclusive, o Outem fundamentou com base nisso, já que é o típico, né? Tem uma diferença entre esse e o artigo 58. O artigo 58, que nesse caso, ele tem interpretação conjunta com o regimento interno do São Paulo, ele fala basicamente atos de gestão temerária,
né, que hoje é aplicado na Lei Geral do Esporte, que substituiu o Estatuto do Torcedor. Já o artigo 112, ele é o aplicado ao presente caso. Por que ele é aplicado no presente caso? Porque neste momento em que a gente fala que o protocolo oposto pela oposição em 23 de dezembro do ano passado, com 57 assinaturas, ele diz basicamente que essa destituição que é solicitada, ela não está sendo por razões políticas, e sim em razão da falência moral da figura do presidente Júlio Casares e principalmente os danos à imagem da instituição São Paulo Futebol Clube, o que não é propriamente enquadrado no quesito gestão temerária. Então, por isso, nesse sentido, a interpretação é clara. A imagem do São Paulo está sendo prejudicada, como, por exemplo, jogadores de futebol estão se recusando a vir no São Paulo, né, como o Savarino, e nesse sentido, o presidente ele já não tem uma figura dentro do São Paulo. Ele não tem mais o que fazer. Ele tem que se defender perante os órgãos ministeriais, perante a justiça, e deixar a imagem do São Paulo o máximo possível afastada dele. Porque a atual situação do São Paulo no mercado esportivo, ela é lastimável, ela é nefasta mesmo. E por conta disso que esse pedido foi protocolado. Então, não há, nesse quesito, uma dupla interpretação. O senhor ontem, nesse momento, a qual ele acolhe, né, esse pedido do Casares, ele faz muito mais, além de razões políticas, visto que eles são amigos íntimos, né? E também ele é possível indicado do Casares a título de presidente, assim que ele sair, ele faz uma confusão mesmo em relação a isso, porque os artigos eles são bem claros, mas desde já eu enfatizo que, na minha opinião, o São Paulo deveria sim consultar um escritório jurídico apropriado, que tenha demandas diretamente voltadas para empresarial e societário, para que possa rever algumas possíveis contradições que este estatuto e regimento poderiam ter. Até porque essa ação que nós estamos entrando na figura em parceria com o Movimento São Paulo 1930, o Salve Tricolor Paulista e a Frente Democrática, a qual eu sou integrante também, essa tipo de ação, querendo ou não, ele mexe na mídia, né? E complica ainda mais a imagem do São Paulo. Nós não queríamos ter chegado a esse ponto. Foi feito um pedido de reconsideração muito bem fundamentado e apresentado ao ontem. Mas por razões que nós acreditamos que sejam políticas, ele optou por ignorar. E não vimos outra alternativa senão acionar o Poder Judiciário, porque a lei é clara, o estatuto também, neste aspecto, ele é claro, e nós, tanto é que é claro que nós conseguimos essa decisão no mesmo dia, né? Ontem eu protocolei a ação por volta de quase 2 horas da tarde, às 4h30 da tarde eu estava despachando com a juíza, conversando com ela esses mesmos argumentos que eu estou aqui falando com vocês, com os termos mais jurídicos, né, propriamente, e lá para as 9h25 da noite, a decisão já foi proferida e foi muito clara. O ontem, ele se contradiz a todo momento. É necessário respeitar o estatuto e, acima de tudo, existe uma lei que deve ser respeitada, né? Então, assim, nós, enquanto defesa, eu principalmente nessa linha de frente, com os demais conselheiros que são advogados também muito bem conceituados no ramo jurídico, inclusive desembargador também, que é conselheiro, está nessa ação, nós lutamos e vamos continuar lutando para que essa decisão seja mantida e que seja dada a oportunidade efetiva para que todos os conselheiros consigam votar e que o quórum, principalmente, seja respeitado também nos termos do próprio estatuto. Estamos conversando com a doutora Amanda Nunes, né, falando bastante a respeito ainda dessa questão do impeachment votado na próxima sexta-feira. Maurício Noriega, sua pergunta. Pois não, boa tarde, Amanda, é um prazer falar com você. Eu quero tirar uma dúvida em relação, não à questão estatutária, né, mas à questão de regimento no que diz respeito à votação ser presencial ou ser híbrida. No caso do São Paulo,
quando o presidente do Conselho Deliberativo, no caso Outem Ares de Abreu, ele chama essa votação, esta prerrogativa da votação ser híbrida ou presencial é do presidente do Conselho ou ela é do regimento do Conselho? Ele pode chamar a votação da forma que ele quiser ou o regimento prevê que certo tipo de votação seja especificamente presencial ou híbrida? Então, é um prazer, eu sou uma grande fã, sempre te acompanho. E quanto a essa questão do presencial, ou semipresencial, ou 100% híbrida, isso está previsto tanto no Estatuto Social quanto no regimento interno. O regimento interno, no artigo 76, ele foi criado principalmente com o advento da pandemia, né? A qual teve questões sanitárias que nós precisamos ter colocado em prática toda essa questão virtual, inclusive essa presente entrevista, né, que eu não estou do lado de vocês, mas eu consigo falar com vocês. E assim que acabou a pandemia, ainda assim se manteve, porque é algo que foi, de certa forma, virou um costume na sociedade. Hoje existe o trabalho home office, hoje existem audiências, né, virtuais, e tem tudo isso. E no próprio artigo 76 do regimento, é específica essa condição de poder ser convocada a audiência semipresencial ou 100% virtual, né? E tanto é que é prevista que o Outem, ele se baseia nas convocações dele, as anteriores, inclusive a do orçamento, que foi a mais recente, justamente com base nesse artigo do regimento, a qual dá essa opção para ele de realizar essa votação. Ele tem essa prerrogativa enquanto presidente do Conselho, sim, né? E ele tem essa prerrogativa através desse artigo do regimento que baseia e dá essa oportunidade dele escolher. A questão que está sendo muito debatida é a qual eu salientei inicialmente. O Outem, desde a pandemia, meados de 2020 e 2021, ele realiza as votações em formato híbrido ou virtual, inclusive votações com ampla questão de interferência no São Paulo diretamente. A orçamentária, que foi a mais recente, é um tipo dessa. A destituição de certos conselheiros muito antigos no São Paulo também foi dessa maneira. Então, assim, quando ele coloca essa questão presencial, ele está pensando única e exclusivamente na figura de defesa do presidente Júlio Casares. Ele não pensa na instituição São Paulo Futebol Clube. E isso fica ainda mais nítido a partir das petições que eles colocaram nos autos, a qual eles deixam de forma claríssima que eles estão falando que o único meio de defesa do São Paulo do São Paulo não, perdão, do Júlio Casares, é que essa votação ela seja presencial. E nessa hora, com o devido respeito, nós temos que separar as coisas. O São Paulo não é o Júlio Casares. E nesse momento, nós precisamos focar na imagem do São Paulo, que já está muito devastada, né? Nós vimos agora, recentemente no domingo, os 3-0 pro Mirassol. Isso é uma resposta clara dos jogadores para a atual instituição. Porque você imagina, você tem direitos de imagem atrasado dos jogadores, e você vê o seu principal chefe e a família dele e amigos do círculo pessoal sendo envolvidos em esquemas clandestinos, com confissões explícitas, né? Passando até mesmo num dos principais programas nacionais, que é o Fantástico. Então, assim, existe muita coisa errada acontecendo no São Paulo e todos nós estamos vendo isso. Isso não é difícil de perceber. Qualquer leigo de conhecimento jurídico sabe que as decisões atuais do São Paulo estão sendo tomadas únicas e exclusivamente para cargos políticos e proteção da imagem do Júlio Casares. E isso não deveria acontecer. Perfeito, doutora Amanda, o Gavião vai fechar a nossa entrevista com a pergunta, mas eu só vou responder ao Felipe Segovia, que diz que a gente está dando espaço só para a oposição. Amanhã nós temos a promessa, né, do advogado de defesa do Júlio Casares, Bruno Borragini, de participar com a gente aqui, né, do Papo de Craque Primeiro Tempo. Então o espaço sempre esteve aberto, mas a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Gaviva, pra gente liberar a doutora Amanda Nunes. Opa! Faça a sua... Gavião, vamos lá, hein, Gaviva?
Isso aí, não, pergunta séria aqui. Boa tarde, doutora. Eu queria saber, no cenário do Casares caindo, a eleição no São Paulo seria antecipada ou vocês vão esperar até o dia da eleição, como já estava previsto? Nesse caso, existe um regimento que o São Paulo, o Casares sendo afastado, o São Paulo, quem irá substituí-lo seria o seu vice-presidente, que é o Henry Massis, né? E aí tem a hipótese dele querer aceitar isso, porque ele tem essa faculdade, ou não. Caso ele aceite, será ele quem irá ficar nesse posto até as eleições. Mas caso ele recuse, será chamada uma nova votação antecipando essas eleições. Eu não consigo te afirmar 100% qual será o verdadeiro cenário, porque essa questão da votação de antecipação ou não, ela ainda está sendo muito debatida. E nós precisaríamos esperar principalmente o posicionamento do atual vice-presidente, que é o Henry Massis, para ter algo concreto. Mas existe sim essa possibilidade de acontecer a antecipação dessa eleição para a presidência do São Paulo. Perfeito, doutora Amanda Nunes, muito obrigado pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, né? A gente segue acompanhando de perto essa situação, uma semana, como disse o Ivan aqui, decisiva para o São Paulo, fora do campo também. Muito obrigado pelo bate-papo e falaremos em uma outra hora, tá bom, doutora? Valeu! Tá bom, muito obrigada.